Olá, tudo bem? Eu sou Karine, professora de português como língua estrangeira, e eu vou falar um pouco sobre a prova escrita do CELPE-BRAS, que é a nossa prova de proficiência em língua portuguesa. Bem, a prova escrita do CELPE-BRAS é uma parte realmente muito interessante, porque ela traz uma proposta muito diferente de outras que nós costumamos ver em outros exames de língua estrangeira. Ela não tem como interesse fazer exercícios ou atividades de repetição, por exemplo, como conjugue o verbo no tempo adequado, preencha os espaços com o verbo entre parênteses, coloque a frase no tempo passado. Esses exercícios mais mecânicos que nós costumamos encontrar em alguns materiais não é uma proposta do CELPE-BRAS. Não significa que a prova não reconheça essas atividades como métodos também importantes de aprendizagem. Pelo contrário, por ela reconhecer que esses, entre outros métodos, são importantes, ela prefere, para a avaliação, aplicar uma soma de todas essas atividades já realizadas em outros contextos de ensino e aprendizagem. Então, o que a prova escrita do CELPE-BRAS faz? Ela vai trabalhar com tarefas comunicativas. Esse é o conceito que a prova vai trazer. E o que isso significa? Normalmente, ela quer que você, já sabendo a língua portuguesa, conhecendo os elementos da língua portuguesa, você saiba aplicá-los de uma forma correta dentro de uma situação que ela te pede. Então, por exemplo, você vai ter uma determinada atividade para fazer, seja ela de compreensão oral, seja ela de texto escrito, em que você vai ter que fazer uma leitura, e dentro dessas atividades, ela vai te exigir uma tarefa. Após a leitura, após essa compreensão, você precisa fazer um texto, você precisa fazer um e-mail, você precisa fazer uma carta. Isso é o que eles chamam de tarefa comunicativa. A gente percebe então que essa tarefa acaba exigindo duas coisas principais do participante. Primeiro, que ele compreenda a língua portuguesa e toda a sua gramática, todos os seus verbos, substantivos, pronomes, todos os elementos mais gramaticais, a ponto de conseguir aplicá-lo dentro de uma situação X, que aí vem a sua ação principal. Então, eu sei gramática e sei e consigo aplicá-la dentro de um contexto. Como seria uma tarefa comunicativa? O prédio em que você mora está passando por um sério problema de luz. Há 3 dias não tem luz no seu prédio. Você precisa enviar um e-mail para a companhia de luz da sua cidade. Relate o problema, explique há quanto tempo você não tem energia, explique quantas pessoas estão sendo afetadas por isso. Isso é uma tarefa. Ou seja, nós conseguimos perceber uma diferença muito grande entre complete espaços, complete lacunas e faça um e-mail, se posicione, relate a experiência, diga por que vocês estão enviando aquele e-mail, exige por trás também o interesse de saber se esse participante entende o que são gêneros textuais, ou seja, qual é a diferença de um e-mail, de uma carta. Qual a diferença, por exemplo, de um documento que eu vou fazer para um político? E se eu for fazer um documento para um médico? Você vai ter que, a partir do primeiro ponto, que é eu conheci a gramática, você vai ter que se adequar para a segunda parte, que é você saber se posicionar diante do que o CELPE-BRAS pede. Dá para entender? Dentro dessa ideia, então, de tarefas comunicativas, a prova escrita tem uma duração de 3 horas, sendo composta por quatro tarefas principais, 4 questões. 2 envolvem compreensão oral e produção escrita. E as outras 2 envolvem leitura e escrita. Lembrando, se estamos falando que o CELPE-BRAS trabalha com tarefas comunicativas, as 2 primeiras você
vai ouvir algum vídeo, vai ver alguma situação e no enunciado ele vai pedir para você se fazer um recado para a comunidade, enviar um e-mail para o diretor da escola. Você compreende o que foi dito e você produz o que é pedido, aplicando gramática e o seu posicionamento naquela situação. Nas outras duas atividades, da mesma forma, só que você não vai ter a compreensão oral, mas sim um texto. Então, você vê esse texto escrito, compreende a ideia do seu texto e depois, no enunciado, ele vai te falar o que você deve fazer. Compreensão escrita e produção escrita. Essa basicamente é a prova do CELPE-BRAS, considerando essa parte escrita. A parte oral tem algumas diferenças, um tempo diferente, métodos de avaliação também diferentes, mas essas explicações a gente vai ver melhor em outro vídeo destinado especificamente à prova oral do CELPE-BRAS. Tudo bem? Espero ter ajudado e a gente conversa em outros momentos também.